Oiê! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a Bíblia. Nós já conversamos aqui no canal sobre organização, sobre ferramentas que vão nos ajudar nessa organização. Nós já falamos sobre leituras, né? Fizemos aí um tour pelo Reading Journal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algo que junta essas duas coisas: organização e leitura. E talvez para você a Bíblia não faça sentido, mas ela é fundamental para o nosso ano. Acredito que toda meta, que todo projeto, que todo sonho deve estar alicerçada nisso aqui, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem pra gente. E talvez a sua meta de 2025 seja ler esse livro de capa a capa e você não consegue, porque talvez você não tenha a clareza total da importância que é ler a Bíblia. Então no vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas, alguns versículos que mostram a importância de lermos a Bíblia e sério, de verdade, que esse vídeo possa incentivar você a começar essa leitura, porque não tem nada mais precioso do que saber o que Deus quer pra gente. E a gente só pode saber disso através da palavra de Deus, daquilo que Ele já deixou escrito, das promessas que Ele já deixou escrito aqui pra gente, dos mandamentos que Ele já mandou a gente cumprir. Então assim, que realmente esse vídeo possa te incentivar a abrir sua Bíblia, a tirar talvez a poeira aí que tá aí em cima e se deliciar nas verdades eternas de Deus. Bem, bora lá. Quero começar então essa parte do vídeo trazendo o porquê nós devemos ler a Bíblia. E nada melhor do que trazer o porquê com a própria Bíblia, né? A Bíblia tem vários versículos que demonstram o porquê nós devemos ler a Bíblia. Começando lá em Josué 1:8, diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, para a gente ter sucesso nas nossas coisas, nós precisamos meditar de dia e de noite. O próximo versículo que diz sobre a importância de lermos a Bíblia está lá em Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Nessa lei medita dia e noite. Mais uma vez, Deus mostrando a importância de nós meditarmos na palavra dele, de dia e de noite. Como é feliz aquele que segue então esses conselhos da palavra de Deus. Para os jovens que assistem esse canal, como nós podemos manter puro o nosso caminho, como nós podemos lutar contra as nossas fraquezas, como nós podemos nos manter retos diante de Deus em santidade. Então lá em Salmo 119:9 diz assim: como pode o jovem manter pura a conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Nós só podemos viver de acordo com a palavra de Deus se nós conhecermos a palavra de Deus. Então esse é mais um dos motivos que Deus nos mostra da gente ler e meditar nessa palavra. Outro versículo, continuando em Salmo 119, 105, que é bem conhecido, que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Talvez você esteja num período da sua vida em que você não sabe o que você deve fazer. Talvez você pense que tudo está perdido ou que tudo está escuro, tá? Você não sabe o que você precisa fazer. Mas aqui você tem a resposta. É na palavra de Deus que você tem essa resposta, porque ela é luz para os nossos passos, luz para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho, ela vai nos mostrando, conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo os próximos passos que precisamos dar. Ela é fundamental. Em Mateus 4:4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa Bíblia foi inspirada através do Espírito Santo aos homens escreverem a palavra de Deus. Aqui tem relatos dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus e daquilo que Ele pode e vai fazer na sua vida, sabe? Dos momentos angustiantes que nós vivemos, das aflições que nós vivemos, mas aqui nós encontramos descanso, aqui nós encontramos alimento que sacia nossa fome espiritual, nossa alma, sabe? Que vive querendo mais de muitas coisas, mas a gente precisa querer mais de Deus, mais da palavra de Deus. Vamos mais um versículo? Lá em Romanos 15:4 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e de bom ânimo procedentes das Escrituras mantemos a nossa esperança. É a partir daqui que nós vamos ter esperança. É conhecendo a Bíblia que nós podemos trazer à memória o que nos dá esperança nos dias de angústia, nos dias difíceis. Mais um versículo que diz assim, lá em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, Paulo escreve a Timóteo assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É a partir da Bíblia que nós podemos discipular alguém. É a partir da Bíblia que você pode ensinar seu filho no caminho correto. É a partir da Bíblia que você pode viver uma vida correta e ensinar isso às outras pessoas. É a partir daqui, é a partir desse livro. Além disso, lá em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A partir daqui, nós podemos ter a consciência se os nossos pensamentos, se nossas atitudes, se o nosso querer está de acordo com a vontade de Deus. Em Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Talvez você tenha o costume de ir todo domingo para o seu culto, para a sua igreja. Talvez você tenha o costume de frequentar células, né? Pequenos grupos na sua igreja. E sejam ali, nesses momentos em que você ouve a palavra de Deus. Mas não apenas isso, sabe? Que você não venha ouvir apenas das pessoas que estão te ensinando dentro da sua igreja, mas que você possa ter uma experiência com Deus lendo a sua palavra, sabe? Abrindo a sua Bíblia e tendo revelação do Espírito Santo, porque tem aquela frase que nós ouvimos muito, que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler na presença do autor. Nós podemos ouvir dele através da Bíblia, através do próprio autor da nossa vida. E algo que eu gosto muito, que nós passamos por lutas, nós passamos por guerras, e Deus nos deixa escrito em Efésios 6 toda a nossa armadura para nós vencermos a nossa guerra. Em Efésios 6:17 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma. É com ela que nós venceremos a nossa guerra. Sabe aquele louvor que muito conhecido pelo Gabriel Guedes, que diz: assim que eu luto as minhas guerras? É assim, é através da espada, é com a espada, sabendo de cor. A gente tem um exemplo claro disso quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e ali o diabo começa a tentar Jesus em diversas formas. E a resposta de Jesus é: está escrito. O diabo conhece a palavra, claro que sim, mas Jesus, ela utiliza essa palavra para vencer o mal, para vencer as tentações, sabe? Para trazer a certeza de que está
está escrito. Só que nós só podemos declarar está escrito se nós soubermos o que está escrito. Talvez você tenha dificuldade, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, de manter a constância no nosso devocional. Mas eu quero trazer algumas dicas práticas para ajudar você nesse processo. Eu acho que é muito importante a gente ter, né, coisas, e atualmente nós temos muitas ferramentas que nos auxiliam nesse processo de leitura, nesse processo de compreensão. A primeira delas, para você manter a constância, eu indico você a ter um plano anual de leitura da Bíblia. Então eu tenho o meu aqui, que fica na própria Bíblia. E esse aqui foi da Somos Filhas, que disponibilizou gratuitamente no Instagram. Inclusive a Bíblia, essa Bíblia linda, com espaço para anotação, também é da Somos Filha, e essa é uma ferramenta muito boa. Aqui você pode anotar o que Deus ministrou ao lado, você pode fazer colagens, você pode fazer desenhos, você pode colocar suas dúvidas aqui para depois ir pedir para o seu pastor. Pastor, eu estava lendo isso, tive dúvidas, me ajuda a interpretar isso aqui. Isso é muito importante. Então esse é um plano anual. Ele fica assim, vou aproximar para vocês mais pertinho. E ele tem todos os dias, o mês, e você pode ir dando checkzinho naquilo que você lê. Isso é uma boa ferramenta, então, para você manter a constância. Outra ferramenta que eu gosto muito é o Bible Project. Eu não sei como falo, mas acho que é Bible Project. É um canal no YouTube onde tem explicações sobre os livros, sobre o contexto histórico, quem escreveu, por que escreveu, onde que se passou essa história, né? Quem foram os principais personagens ali, como que aconteceu essa história. E isso, para ler, principalmente o Antigo Testamento, isso nos ajuda bastante. Então é um canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Tem playlist em português, mas tem as playlists em inglês também, que tem legenda em português, super fácil de entender, de acompanhar, e é muito legal porque eles vão desenhando as histórias e isso vai nos deixando mais claro. Eu acho que através do visual, né, a gente consegue compreender melhor e isso pode facilitar. Outra dica, eu tenho assim, a ideia de que, né, acho que é muito importante a gente fazer primeiro uma leitura nossa da Bíblia, sem interferência de outros autores, sabe? Sem de comentários de outras pessoas. Você ter essa primeira experiência. Eu tive essa primeira experiência em 2020, quando estávamos na pandemia. Foi o ano em que eu li a Bíblia de capa a capa e foi uma experiência muito importante para mim, de amadurecimento, de crescimento na fé. Mas, se você tem muita dificuldade, você quer ter comentários de outras pessoas, eu também recomendo ter uma Bíblia de estudo. Essa, no caso, é a que eu estou usando esse ano, é a Bíblia da Mulher. Ela é de estudo, tem devocional, tem estudo, tem mapas. Ela é muito legal assim de acompanhar, porque vai trazendo um pouco mais sobre aquele tema, sobre os versículos que estão ali, tem os comentários de rodapé sobre palavras em grego, em hebraico, enfim. E outro comentário, outra dica, né, sugestão de você é: leia com alguém, sabe? Por mais que você tenha esse momento a sós com Deus, compartilhe o que você leu com as pessoas, compartilhe o que você leu com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu líder, com o seu amigo, com sua mãe, seu pai, enfim. Compartilhe o que você leu, porque a partir do momento em que nós compartilhamos o que lemos, nós fixamos mais, nós internalizamos mais aquilo que aprendemos, sabe? E isso nos ajuda a memorizar a palavra de Deus, a guardar quem foram os personagens, qual foi a história, o porquê daquela história, o que Deus quis nos ensinar, o que Deus te ensinou com aquela história. Então eu acho isso muito importante. Então espero muito de verdade que esse vídeo tenha incentivado você, despertado em você a fome e a sede por mais da palavra de Deus. Que esse vídeo possa inspirar você a ter todo dia um dia de devocional, um momento de devocional, um momento de ler a palavra de Deus. Isso ajuda nos nossos dias de lutas, isso nos ajuda nos momentos que estamos fracos, isso nos ajuda nos momentos em que nós não vemos mais saída. A palavra de Deus, trazendo a memória, ela nos traz esperança. Então, que você possa ter no seu pensamento, ter na sua mente a palavra de Deus em todos os momentos, para
para você ter uma vida aí cheia de aventuras com a palavra de Deus. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado. Se ele abençoou você e você sabe daquele seu amigo que tá com a ideia de ler a Bíblia, manda esse vídeo para ele, que você possa compartilhar com ele e vocês juntos possam viver essa aventura de mais leitura da palavra de Deus, porque ela é fundamental. E nosso ano de 2025, ele será cheio de aventuras, mas que ele seja também cheio de leituras da Bíblia, cheio de versículos. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!